Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, videocast Liderança em Pauta. E hoje, pessoal, eu estou aqui recebendo uma mulher maravilhosa, incrível. Não é minha amiga há tanto tempo, mas foi o início, com certeza, de uma amizade muito duradoura. Ângela Donadio. Muito obrigada, Cláudia. É um enorme prazer estar aqui com você. Nossa, é um privilégio. Prazer é meu. Você sabe que você, né, e o seu marido, né, o Alexandre de Michele, são duas pessoas que eu sempre admirei de estar seguindo no LinkedIn, vendo todo o conteúdo que vocês publicam, né? A Ângela, ela é uma pessoa com mais de 20 anos de experiência no mundo de governança corporativa, compliance e diversidade. Tem vários livros, papers sobre o tema equidade, o tema inclusão, o tema diversidade. Ela também é doutora em Direito Empresarial, é advogada, né, de formação de graduação e atua junto a conselhos de administração, empresas abertas, fechadas, impulsionando o avanço também desse tema de diversidade, integridade, para que a gente tenha um mundo melhor. E aí, Ângela, eu começo com você, sempre com uma provocação que a gente faz aos nossos convidados, né? Que é o seguinte, eu tenho uma visão, né, que ninguém veio no mundo a passeio, todo mundo vem com um propósito. Qual que é o seu propósito na Terra? Cláudia, é muito boa essa pergunta, porque é uma pergunta que eu tenho me perguntado bastante e há bastante tempo, né? O Mark Twain tem uma frase que ele diz o seguinte: você tem 2 dias mais importantes na sua vida, o que você nasce e o que você descobre o porquê você nasceu. Olha, E quem fala isso? Mark Twain? É. E também é uma tribo Cherokee, que também nos Estados Unidos, que também tem esse ditado. E o que eu entendo hoje é que o meu propósito, a minha missão é auxiliar as pessoas a expandirem as suas consciências. Então, isso em relação a ESG, isso em relação à governança, isso em relação à sua autoconexão, à sua conexão consigo mesmo, em relação ao seu próprio propósito, né? A ética, no final das contas, porque a gente está falando de ética. É isso né? mesmo. A gente está falando de relações. Então, como fazer com que cada um de nós busque ter melhores relações com todos os outros seres, consigo, em primeiro lugar, e com os demais seres, não só humanos, mas também os não humanos, para nós continuarmos nesse planeta por um pouco mais de tempo, né? Exatamente. E foi muito legal ela falar sobre esse propósito dela, e é verdadeiro, né? Uma história de vida belíssima, de expansão da consciência, né? Ela também é sócia fundadora da Virtuous Company, que é uma companhia, uma consultoria também, uma escola, uma empresa de educação que faz muitos trabalhos de desenvolver, de discutir temas importantes para a humanidade, para esse novo mundo, né, para esse momento complexo que a gente vive. E faz assim momentos de retiro para as pessoas poderem conversar. E eu tive o privilégio de, em maio de 24, poder participar de um dos retreats organizados pela Virtuous Company. Sensacional. E foi isso mesmo, mexeu muito com a minha consciência, com essa visão do que a gente sabe de si próprio, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a sua história? O que é a sua história que acabou levando você a estudar Direito como primeira faculdade? A história é longa, Cláudia, porque... Eu sei! Mas eu vou tentar resumir aqui. A grande questão é que eu não sabia o que eu queria, né? Porque eu queria filosofia, eu queria ciências biológicas, eu queria medicina, eu queria história, eu queria muitas coisas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Sim. Então, e a gente começa a conversar, eu posso ir desde da liderança e governança, até a gente pode ir para questões de antropologia né, e filosofia. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E a minha infância foi uma infância com muita precariedade. Então, eu sempre fui ensinada a valorizar o conhecimento assim de uma forma muito, muito, né, forte. E então, meu pai era aposentado por invalidez, ganhava um salário mínimo, minha mãe esteticista. Então, assim, ela sustentava a família, eu trabalhava como office girl para o meu pai,
E eu trabalhava como esteticista para minha mãe. Olha. E recepcionista, e a gente fazia tudo em casa, e meu irmão também ajudava, tal. Então, eu trabalho desde que eu me entendo por gente, e eu já fiz de tudo. Então, eu posso te falar desde técnicas de massagem até técnicas de piso, porque eu também, aos fins de semana, os meus pais eram loucos o suficiente para, sem recursos, construir um prédio de 4 andares, quando, na verdade, nós morávamos na casa e trabalhávamos nessa mesma casa. Nossa, então E a obra estava rolando ali no próprio local onde vocês estavam. a obra rolava e rolou por décadas, né? Porque sem Nossa. dinheiro dependia do trabalho da minha mãe. E uma das coisas que eu aprendi foi valorizar o nosso lixo, porque o Brasil é um dos países que mais desperdiça coisas maravilhosas. Aos domingos, por muito tempo, eu ia até o lixão com os meus pais para buscar coisas que as pessoas tinham jogado fora para usar na nossa construção. Olha. Então, eu aprendi a assentar caquinhos com o pedreiro, que era o meu melhor amigo, Paulão. Eu aprendi a fazer várias coisas, massa de cimento. Então, assim, eu tenho várias vidas. Gente, eu vou lhe dizer, não é fácil, não, fazer cimento. E não é fácil botar um tijolo em cima do outro. Eu trabalhei na Votorantim Cimentos, a gente foi fazer uma prática dessa. É difícil a vida. Mas conta. Então, assim, e aí chegou nesse momento de o que fazer, e eu amava a parte de biológicas, mas também não conseguia ficar sem humanas, porque eu falava essa questão do questionamento do ser sempre me envolveu muito. E eu gostava muito de discutir também com meu pai essas questões, e meu pai era muito mais velho do que eu, né? Ele nasceu em 27. Então, ele passou pela Segunda Guerra na Itália, ele sobreviveu a ataques aéreos lá. Seus pais eram italianos ou são descendentes? O meu pai é italiano. É italiano mesmo. E a minha mãe é descendente de italianos que vieram num dos primeiros navios que trouxeram os imigrantes. E uma curiosidade é que ambos, aí a história vai ficar mais longa ainda, ele era padre na Itália. Não. E ela era freira aqui no Brasil. Olha e ambos só. foram obrigados pelos pais a seguirem essa carreira, seguirem essa escolha, essa jornada, mas foram obrigados, não foi a escolha deles, a vontade deles. E embora eles fossem muito bons nisso, em algum momento da vida deles eles falaram, não quero mais. E aí meu pai falou, não quero mais, vou para o Brasil. E aí meu pai veio para cá. Depois de alguns anos, conheceu minha mãe, que tinha falado, não quero mais. E com um grupo de amigas, tinha ido morar numa república, e aí se conheceram num ônibus em São Paulo durante a crise do petróleo, porque meu pai não estava mais dirigindo o carro. Então, assim, longa história curta. Essa foi o que foi te levou. Essa diversidade de experiências me fez ter olhares muito aguçados para algumas questões. Então, o que para muita gente passa batido, para mim salta muito aos olhos, porque desde pequena eu convivi com pessoas trans, eu convivi com pessoas com deficiência na clínica, eu convivi com... minha madrinha é uma mulher negra, nordestina, eu tenho primos pretos, mas na escola eu não tinha nenhum coleguinha, tinha uma pessoa em 500 alunos. Então, eram coisas que me incomodavam desde sempre. Sim. E que foram aflorando conforme eu fui explorando esses temas por conta própria há muito tempo, né? Olha só. Muito interessante. E aí o fato de você ver tudo isso, porque você poderia ter escolhido uma carreira mais, talvez, filosofia mesmo, para só discutir. E eu entendo que você acabou escolhendo direito, que talvez, né, tenha sido uma forma de você pensar que vai fazer justiça, será? Era uma forma de eu pensar em fazer justiça. Interessante. Sim. E era uma forma também de eu garantir o futuro dos meus pais. Porque eu falei assim, eu não vou tê-los me ajudando por muito mais tempo, então eu preciso me virar. Então, desde
muito pequena, eu já tinha que estar muito atenta Sim. a algumas questões. Não, Então, e por se exemplo, virou muito bem, porque vamos combinar. Além de, assim, uma pessoa que fez essa formação acadêmica primorosa, você inclusive teve, eu sei, exposições acadêmicas em Cornell, Harvard, etc. Então, assim, é para pouco, sim. gente. Além disso tudo, você é professora, né? Foi minha professora no IBGC, palestrante. E aí vem, o que é para você estar no palco? É uma. É muito gostoso. E é algo que eu não me dava essa oportunidade de saborear isso. Eu ficava tão nervosa que eu não me permitia esse prazer. E eu só começava o prazer depois que já tinha rolado bastante, muito tempo ali de aula. E hoje tem cada vez mais... o prazer vem muito mais... Sempre dá o friozinho na Sim, barriga, né? é. Sempre dá. Mas é muito prazeroso. E é muito prazeroso porque você, contando histórias, você se conecta com o cérebro do outro e se conecta com os sentimentos Sim. do outro. E você consegue fazer com que ele sinta o que você está sentindo. É isso mesmo. Então, é uma coisa muito transcendental e muito única. Então, por isso, eu valorizo demais essa oportunidade. E adorei que você usou essa palavra transcendental, né? Porque, bom, eu também sou professora e palestrante e estou com a minha mentoria, né? E em todos esses momentos que eu estou com as pessoas, tentando compartilhar conhecimento, que é o que você faz de uma maneira muito generosa, né? Com todas as pessoas em volta de você, eu realmente assim sinto que a gente não fala só de dentro da gente, parece que a gente é um canal mesmo. Uhum. Eu cada vez mais eu penso quando entro no palco hoje que assim que eu fale algo que vá ao encontro do que alguém precisa escutar, né? Uhum. E que eu seja um canal de alguma mensagem que vem do universo, alguns chamam de Deus, né? Para que a gente possa iluminar a vida, né? E a jornada das pessoas à nossa volta, né? E eu vejo que vocês, de maneira muito genuína, tanto você quanto o Alexandre, têm isso no coração de vocês. Então, pô, vocês moram no meu coração mesmo. E vocês tanto querem compartilhar isso que vocês criaram a Virtuous Company, né? Sim. De onde veio a ideia? E o que vocês estão achando da experiência? O que é fácil? O que é difícil? O que vocês pensam para a Virtuous Company no futuro? Bom. Aproveita e fala também. Eu sei que, ligado ao Virtuous Company, você tem um curso de desenvolvimento de mulheres, né? O Family Leader. Conta para a gente um pouco dessa história. A Virtuous Company nasceu em 2012, né? De uma necessidade tanto minha quanto dele e de outras pessoas, de outros sócios nossos, de não estar só na academia, não estar só no meio científico, mas de viver também a realidade para fazer essa ponte e para ver o que funciona, porque muitas vezes a gente vê executivos que não entendem nada do que está acontecendo no estado da arte e que precisam entender, porque isso vai fazer diferença no seu dia a dia de negócios. E, ao mesmo tempo, uma academia que não se comunica com os negócios para melhorar. Então, a nossa ideia era justamente fazer essa ponte, né? Através de consultoria em governança, em ESG, ética e diversidade, né? Porque nós entendemos todos esses temas de forma conjunta, né? Transversal. Um não existe sem o outro. Exatamente. Se você tiver uma governança só de checklist, ela não para de pé. Né? Então, para isso, você precisa de uma liderança ética, de uma cultura ética forte e saudável e de lideranças diversas e que propiciem esse ambiente de segurança psicológica. E, além das consultorias, nós também temos os programas de educação executiva. Muitos são em company. Então, as empresas nos chamam e nós criamos... a gente gosta de criar muito. Somos muito criativos. Então, e gosta de trabalhar também, porque depois tudo que eles criam, eles botam em prática. A gente coloca em prática. Então, nós criamos programas únicos para as empresas, para as organizações. Trabalhamos também com cooperativas. Então, não são só companhias listadas, nem familiares. Trabalhamos com todo tipo de empresa. E aí são
todos os programas são customizados e nós gostamos justamente dessa customização, Sim. porque é isso que faz... Essa que é a beleza, até porque uma empresa nunca vai ser igual a outra. Não. Uma pessoa não é igual a outra. Nenhum floco de neve, eu gosto de falar, nenhum floco de neve é igual ao outro. Então, por isso, não dá para você encarar uma empresa como se, segue aqui essa receita de bolo, A, B, C, D, e no final você vai ficar com F e está tudo certo. Não é assim. Quem ganha com a receita de bolo é quem vende a receita, não é quem compra. Exatamente. Então, eu costumo falar que não tem receita de bolo, porque cada empresa é uma, assim como cada pessoa é uma. Isso. E dentro desses programas, tem o programa Lideranças Virtuosas, que você participou do retreat, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E também tem o programa Family Leader, que demorou muito tempo para eu gestar e para eu decidir colocar no mundo. Mas finalmente eu decidi e está na 4ª edição. Já está na 4ª, tá olha. Na 4ª edição. E 2025, estamos com o processo seletivo aberto agora. Para 2025, os encontros são todos online, o que possibilita que pessoas do Brasil todo possam fazer, inclusive de fora do país também, mulheres de grupos minorizados. Eu tenho 5 bolsas que eu já garanto para mulheres de grupos minorizados. E o que eu busco com ele é aumentar o conhecimento, aumentar essa troca e para nós discutirmos questões, por exemplo, históricas, de sujeição das mulheres, questões biológicas que não são discutidas. Não. Então, como nós podemos fazer uso da nossa ciclicidade, fazer um melhor uso disso e não achar que, por exemplo, os nossos ciclos menstruais são um problema. Não. São uma são uma arma maravilhosa para... um instrumento maravilhoso se nós soubermos usar para o nosso autoconhecimento e para a nossa criatividade, para as nossas relações e tudo mais. E discutimos muito vieses, discutimos técnicas e estratégias para navegar no mar de tubarões, que é o ambiente corporativo que você sabe muito bem, que é um mar de tubarões. Então, eu gosto de usar a imagem do mar cheio de tubarões, mas eu coloco as baleias orca, porque as baleias orcas são as únicas que conseguem colocar qualquer tubarão para correr. Olha! Porque elas se juntam e aí elas conseguem deixar o mar tranquilo, entendeu? Olha, é assim que funciona. E aí, para isso que tem a curiosidade. Eu me interesso por tudo, inclusive biologia e inteligência coletiva dos animais. Então, por isso que eu coloco também essas imagens interessantes, entendeu? Bom, então, para quem estiver ouvindo a gente aqui, né, embora a gente saiba que o programa, né, você vê em qualquer momento, né, ele fica gravado, mas quem estiver aí vendo até o início de 2025 vai poder se inscrever, né? Já está aberto agora. Até o final de 2024. Ok, então até 31 de dezembro de 2024 está valendo. Maravilha. Tá valendo. Tem que correr porque as vagas são limitadas. Aí mesmo, é isso mesmo. Tem que falar, gente. Sabe por quê? Essa questão das lideranças femininas, a gente sabe, né? E assim, se você quiser compartilhar até alguns dados, né, do quantos % nas altas lideranças a gente tem mulheres no início da carreira, lá no topo. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar e falar sobre a mulher, sobre a biologia da mulher. Eu concordo com você que a gente fala pouquíssimo sobre isso. E sobre as mulheres em destaque, que não existem só no mundo corporativo, né? E eu fiquei muito feliz porque ela hoje aqui, quando chegou, ela falou: ai, Cláudia, olha que legal. Aí ela me contou que ela é embaixadora no Brasil desse trabalho. E eu queria que ela falasse aqui, ó. Eu vou levantar, depois a gente vê se fica bem, se aparece para todo mundo aí, né? Dá para ver aí? Ok. Então, gente, isso aqui são 2 manuais, volume 1, volume 2, do The Female Lead, né? A liderança feminina. Fala um pouco desse projeto aqui só de mulheres, né? Que legal. Essa iniciativa foi criada no Reino Unido pela Edwina Dunn, que é uma cientista de dados. Cientista de dados. Ela, junto com o marido dela, o Hamby, são os fundadores da Dunn Hamby. Isso, exatamente. Que é uma empresa de Data Analytics global, quando nunca se falava de Data Analytics. Exato, lá atrás. Lá atrás, trabalho belíssimo na Tesco. E ela resolveu criar, porque ela falou assim, eu não aguento mais não ter uma mudança efetiva e tal, e nós precisamos ter muitos modelos diferentes de liderança. Que não seja só... Porque
Os homens, eles têm diversos tipos de lideranças que eles podem seguir e se espelhar. Sim. Mas nós, mulheres, temos muito poucos Muito ainda. interessante. E aí, eventualmente, a gente acaba emulando algum que seja masculino ou que seja, né? Então, muitas vezes, por não ver, nós também limitamos a nossa capacidade de nos enxergar lá nessas posições, né? Ela me mostrou aqui, né? Pô, achei tão legal. E tem fotos, o livro é belíssimo, gente. É um livro de arte. É um livro de arte, assim, para ter em casa mesmo, Isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui está a primeira mulher bombeira dos Estados Unidos, Nova York. Sensacional. Aí você fala, uau, tem mulher bombeira. Isso, a gente ir para lugares que a gente talvez não imaginasse ir. É isso, E aí é para aquela menina ou para aquela adolescente que abre e olha, nossa, eu sempre quis ser bombeira, poxa, eu vou atrás, porque você vê que só de ter existido uma, você já fala, nossa, é possível esse sonho, mas você não vê nenhuma, é algo que fica difícil você imaginar. E eu gosto de mencionar o caso da Talia Halonen. A Talia Halonen foi presidente da Finlândia por 13 anos. E eu tive o privilégio de conhecê-la em Harvard, quando eu estive lá. Olha, e ela me contou... top. Ela é maravilhosa. E ela me contou que ela ia em várias escolas e tal. E aí, numa das escolas, um menininho de 7 anos... seus 7 anos, ele chegou assim e perguntou ao presidente, eu posso fazer uma pergunta para você? Ela falou, claro, pode. Aí ele falou assim, então eu queria saber o seguinte, meninos também podem ser presidentes? Olha só, você vê a ingenuidade e a abertura, não é? Então, isso quer dizer que só ela, como mulher única ali, fez com que ele duvidasse se ele pudesse, se ele poderia ser, se ele poderia almejar a isso. E aí a analogia que eu faço imagine nós, mulheres brancas, temos todos os privilégios de sermos brancas, não termos deficiência e tal, mas e se falarmos de negras, se falarmos de pessoas com deficiência, não heteronormativos, se a gente pensar em todas essas pessoas com as suas interseccionalidades que nunca se viram nos livros de história, no Senado, nos tribunais. Então, é muito mais difícil porque nós nunca nos vimos. E aí o nosso cérebro já vai colocando dificuldades. E vai pensando, pô, será que eu sou capaz? Exato. E aí você cria o que foi chamado de síndrome do impostor ou da impostora, que na verdade não é da pessoa, é a sociedade que cria isso. Olha que interessante. Porque é a sociedade que mostra, olha, esse lugar não é para você. E aí o mais natural possível é você entender, bom, isso daqui não é para mim mesmo. Né? Então, o interessante do Femme Leader, que aí voltando para o meu programa, é nós entendermos coletivamente como é sistêmico o machismo estrutural e como não é com você, não é comigo, não é com... Sabe, assim, não tem nada de errado com a gente. Não. E aí a gente vai desconstruindo isso em grupo e cada uma vai contando as suas histórias, eu trago depoimentos. Então, assim, aí vira uma grande irmandade mesmo, que é muito lindo. Eu gosto muito, né? O Alexandre, né? O de Michele, ele sempre fala, né? Que uma coisa é treinamento, a outra é educação. E treinamento vem de fora para dentro. Educação é algo que você desenvolve de dentro para fora. E isso que você falou do que é a percepção, a construção coletiva quando você está no grupo, é muito poderoso. Muito. Então, fico muito feliz que você tenha criado esse espaço, porque isso que você está falando é muito de vanguarda. Eu acho que a gente hoje ainda fala muito na visão do racismo estrutural, mas ninguém fala do machismo estrutural muito. Talvez porque vai balançar muito a roseira. Mas assim, balança a roseira, não é? Balança. Tiveram duas que se separaram dos maridos. Mas por motivos muito bons, porque elas identificaram que estavam sofrendo violência doméstica. Olha, duas moças que foram alunas se separaram. Sim, se separaram. Porque violência não é só apanhar, né? Violência e aí você vai sutil, é a manipulação. Algumas sutilezas aqui, outras ali, e vai fechando. E aí vai tomando coragem e vai percebendo que outras também, às vezes, passaram por isso e que é difícil mesmo, mas vamos lá e a gente está aqui para se ajudar e vamos sair dessa. Muito bom. Então, serve de um grupo de apoio também. É uma isso. sabe que pode contar com a outra ali. É isso, uma coisa com a outra.
Então, a gente sabe que você tem, né, toda essa pesquisa, os vários livros e papers que você escreveu sobre tema diversidade, enfim. Você pesquisa muito sobre isso. E talvez assim, a dúvida que eu sempre tive é o que está faltando no mundo corporativo, o que está faltando nas empresas para que elas abracem de uma maneira mais efetiva e rápida essa questão da diversidade e inclusão, realmente tornando isso uma realidade no seu negócio. O que falta? E o que você daria como dica para empresas que querem abraçar ou querem implementar essa visão, essa abordagem, né, considerando diversidade no seu dia a dia como algo no dia a dia delas? Bom, em primeiro lugar, Cláudia, tem que ser genuíno, né? Não é, eu vou colocar diversidade porque está todo mundo colocando. Eu vou colocar porque a bolsa vai exigir. Eu vou colocar porque, né? Não vou ficar bem na foto. Tem que ser genuíno. Eu vou colocar porque eu entendo que isso é importante. Sim. Entendo que isso é importante para mim, é importante para o meu negócio, é importante para a minha sociedade. E é o ético a se fazer. Exatamente. Então, primeiro, tem que ser genuíno. Segundo, a gente precisa de um letramento básico para entender o quanto as nossas mentes estão presas em algumas questões. Vou colocar um exemplo, vai ficar muito claro. Um conselho que nós fizemos um diagnóstico de governança, já há muitos anos, uma empresa bem grande, de saúde, eles tinham, se não me engano, 13 conselheiros, tá? E aí, uma das dimensões, já naquela época, que nós colocávamos era diversidade. Né? Então, em uma autoavaliação, o quão diverso você acredita que é o seu conselho. Sim. Né? E aí, olha só que interessante. Eu esperava, lá atrás, que viesse uma nota muito baixa. Claro. Porque eles tinham que avaliar de 0 a 5. 0, o pior, nada diverso. 5, super mega diverso, certo? E aí... para o meu espanto, hoje não é espanto mais, porque eu entendi o porquê, os 13 disseram 5. Não é possível. E eram aí todos homens? Então, agora eu vou falar como era esse conselho, tá? Então, 13 homens, 13 héteros, pelo menos publicamente, 13 sem deficiência, 12 brancos... e 13 médicos. Olha só. Então, esse grupo que, na nossa visão, é super homogêneo, ele se enxerga como heterogêneo. Por quê? Porque um grupo que é muito homogêneo, ele consegue identificar as nuances. Então, eu vejo que um é meio careca, o outro tem barba, um é do Rio Grande do Sul, o outro é do Amapá, o outro é cardiologista, o outro é gineco. Cada um é de uma especialidade na medicina. Exato. Sei lá. Então, você começa a olhar para essas especificidades e você não vê tanta homogeneidade assim. Na verdade, você não vê nada, você vê a diversidade. E isso é muito interessante porque acontece em qualquer grupo humano. Se nós formos daqui, ou se trouxermos alguém que nunca veio para o Ocidente, alguém do Oriente, alguém da China, do Japão, quando vem para cá, acha todo mundo igual. É mesmo. E assim como a gente vai para a China, acha todo mundo igual. Acha todo mundo igual. Mas, depois de um tempo, você começa a identificar os olhos. Uns têm mais amendoados, outros mais isso. Aqui. Então, nós identificamos os deles quando nós estamos lá. E eles identificam, essa tem olho azul, essa tem a sobrancelha mais arqueada, essa tem o cabelo claro, a outra tem cabelo escuro. Mas, se não, eles batem o olho, é tudo igual. Olha que interessante. Então, esse é o nosso processamento cerebral faz dá essas puxadas de tapete na gente, sabe? Então, por isso que precisa de um olhar que seja um olhar especializado de uma pessoa de fora para conseguir tocar nesses temas, não de forma a apontar dedos, mas de forma a falar o nível de responsabilidade que cada um de nós tem em mudar essa situação. Sim. Porque, por exemplo, você tinha falado de mulheres, né? A minha pesquisa, minha e de outros 3 coautores, do Alexandre é um deles, que foi a primeira a analisar
a porcentagem de mulheres nos conselhos de administração no Brasil de companhias abertas. Sim. Nós analisamos 15 anos de dados, que deu mais de 73 mil cargos, tá? Então, conselho de administração, conselho fiscal e diretoria. E olhando para esses 15 anos, o que nós vimos? Que ficava estável. Quer dizer, 7,5%, aí depois ia para 7%, aí depois ia para 7,5% de novo, aí caía um pouquinho para 6,5%. Mas quando você olha para uma linha histórica de 15 anos, você vê que a coisa não muda. Quando você fez esse estudo? Em que ano? A gente fez isso, publicou em 2013. Então, e vocês olharam 15 anos para trás. Para trás. Então, vocês ficaram vendo esse patinar entre, sei lá, 98, 99 e 2013. Para frente. E aí, o que aconteceu? Nós fomos chamados no Senado para discutir em audiência pública o projeto de lei que tinha na época. Olha só. Sobre mulheres em estatais, né? Em estatais federais, né? E todas as instituições que participaram da audiência pública, exceto nós, eram completamente contra. Olha só. E a gente falou, escuta, se nós não fizermos nada, daqui a 10 anos, vamos continuar. Vai continuar igual. Não deu outra. A gente fez uma pesquisa de 2009 a 2019, passamos de 7,5 para 8. E aí... assim, porque aí, olha só que interessante, como a maneira como você trabalha os dados é relevante. Vocês olharam um grupo entre conselheiros e diretoria. Conselhos de administração fiscal e diretoria. Por quê? Porque quando a gente olha o dado publicado por muitas das empresas de hunting, né, global, e eles olham percentual de mulheres em conselho de capital aberto, só conselho, eles mostram uma curva ascendente. Mas quando você pega o todo continua patinando, é isso? O todo continua patinando, mas não é só isso. O cuidado nos dados é muito relevante. Por quê? Muito. Porque o que as empresas querem? Querem parecer bem na foto. E o que então fazem? E muitos institutos de pesquisa querem fazer com que as empresas apareçam bem na foto. E não qualquer realidade de verdade. E nós, como cientistas, né, partes cientistas, a gente quer saber qual que é a realidade. Porque se eu não sei de onde eu estou, como é que eu vou saber para onde eu vou? Claro. E então, a nossa metodologia, por exemplo, contabilizar só mulheres titulares. Por quê? Porque tem muita empresa colocando suplente só para cumprir a cota. Só para ficar bem na foto, porque não tem cota. Mas é isso. E aí, essa era uma sugestão nossa, inclusive, para mudar no projeto de lei na época, que era o projeto de lei 110 de 2012, se não me engano. Justamente para não considerar suplentes. Por quê? Porque, senão, você coloca todo mundo de suplente e você cumpre assim, facilmente. Muito interessante isso que você está trazendo. E, então, é por isso que é muito importante ter essa curiosidade de mergulhar nos dados e entender, peraí, o que essa pesquisa está me falando? É isso mesmo? E, em geral, não é. Então, nós ainda estamos patinando, sim. Não, é muito interessante você falar disso, porque assim, tem uma pesquisa da McKinsey que ela roda desde 2015, saiu recentemente em 2024, e nessa pesquisa eles falam sobre o que a diversidade de gênero e de raça aumenta em termos de probabilidade de sucesso dos negócios, né? E eu me lembro que quando eu li a primeira vez esse material da pesquisa, eu tive uma dúvida se a análise dos dados estava respeitando a correta causalidade. Porque eles falavam que o fato de ter mais diversidade, por exemplo, de gênero, ele faz com que a empresa ela tenha 25 mais possibilidade de melhor resultado, né? 25%, portanto, mais possibilidade, porque ela acaba gerando uma cultura mais aberta e de colaboração e de confiança, que é boa para a inovação, né? Para tudo, né? Para resultado, para qualidade de entrega, né? Cuidado com o cliente, enfim. E eu fiquei numa dúvida quando eu li essa pesquisa e vi que outras pessoas ficaram também. Mas será que não é o contrário? O fato de existir uma cultura prévia,
mais aberta e de confiança é o que possibilitou que essas empresas tivessem mais mulheres. Então, na verdade, a causa original do melhor performance não seria o fato só do gênero, mas seria o fato da cultura pré-existente, né? Independente disso, né, eu só estou chamando a atenção porque, veja bem, é a McKinsey que faz, com certeza não devo estar sendo eu a primeira pessoa que está fazendo esse tipo de análise ou questionamento. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, eu fico muito feliz em ouvir você falando que vocês fizeram esse tipo de questionamento. Sim. Porque muitas vezes a gente vê alguém publicando um dado, né, uma empresa grande, referência, e a gente acha que eles cuidaram dos dados ou fizeram uma análise não enviesada. E, assim, eventualmente, pode ser que a gente descubra outras perguntas a voltar para a mesa, para a prancheta, para investigar mais, né? Sim. Então, muito legal você falar isso. Eu acho que duas questões que vêm daí, Cláudia, dessa sua preocupação, que é muito, muito, muito relevante. Primeira, você ter um número de pessoas ali não garante que elas efetivamente vão ter voz ali. Muito bom Por isso que você quê? está falando. Você pode ter 50% de mulheres, você pode ter 50% de pessoas negras, você pode ter X% de PCDs e tudo mais, mas se a cultura não for aberta a isso, e se não houver segurança psicológica, se a gente não tiver uma cultura saudável, essas pessoas não vão se sentir à vontade para se expressarem de forma autêntica, se autoexpressarem de forma autêntica, que é o que efetivamente a gente quer com a diversidade. Porque senão não serve para nada, né? Assim, você quer que as pessoas estejam lá e você quer que elas estejam para se expressarem livremente, como elas são, de forma autêntica. Né? Então, Ângela, assim, muito legal você falar isso. Como que uma empresa pode fazer para ela exatamente conseguir construir essa cultura corporativa mais aberta, mais ética, transparente, né? Onde as pessoas se sintam mais livres ou mais autênticas, né? No seu dia a dia. Tem solução? Tem solução. Claro que tem. Ainda bem. Tem que ter, né? Tem solução. Tem muitos casos de empresas que não eram assim e que se transformaram. Olha. E que se transformaram porque algumas pessoas de dentro da empresa se transformaram. Então, por isso que eu volto no indivíduo e o indivíduo tem total relação com o todo. Por quê? Porque quando você tem uma transformação individual e você percebe o poder da sua responsabilidade de poder mudar a percepção do outro, mesmo não sendo, eu não estou falando nem de liderança hierárquica, tá? Sim. Se eu pegar qualquer pessoa, se eu me porto de uma certa forma aqui, ou de ombro caído, não sei o que tal, você faz uma leitura da minha comunicação, na minha comunicação não verbal, da minha comunicação corporal, que mais de 90% da nossa comunicação é não verbal. E nós nos comunicamos aqui e você sente, por exemplo, o medo que eu estou sentindo, ou a falta de confiança que eu estou sentindo. Ou se eu grito, o meu colega, pode não ser nem meu subordinado, pode ser meu colega. Eu estou afetando a amígdala cerebral dele. Olha. E ele está ficando com medo e ele vai desligar a parte da ética, a parte do racional, a parte do que analisa criatividade, enfim, é a parte que a gente chama de sistema 2, né, do nosso cérebro. Então, é muito importante mostrar essa responsabilidade de cada um de buscar ser a melhor versão de si mesmo. Para quê? Para que possa influenciar todo o seu entorno. E tem vários casos, claro, que nós vemos que lideranças, então, se é a pessoa que é a CEO ou o CEO que fez esse trabalho interno, aí a coisa acontece de forma muito mais rápida. Mas também tem casos de pessoas que começaram na sua equipe, não eram CEO, começam na sua equipe e a coisa vai expandindo. Porque é muito mais fácil eu falar, Cláudia, você é diretora, aí a Cláudia fala, não, mas peraí, mas você já falou com o presidente? Aí se eu for falar com o presidente, e eu tive isso há pouco tempo atrás, num programa em company que a gente está fazendo,
só diretores. E aí cheguei... E eles falaram, não, mas espera aí, mas você tem que falar com o presidente, com o cara lá de cima. É Deus? Não, é o presidente. Tá, mas e aí, se eu for falar com o presidente, aí o presidente vai falar, mas você tem que falar com o conselho. Aí, se eu for falar com o conselho vai falar, não, mas você tem que falar com o acionista, porque o acionista só quer maximização do valor. Então, é sempre mais fácil achar que a responsabilidade de mudar é do outro. Mas não é Muito do outro, vai interessante. ser sempre nossa. Sim. Então, é essa parte muito importante dessa autoconsciência. E só uma questão que eu acho que é muito importante apontar, Cláudia, sobre causalidade e correlação. Isso. Que você mencionou. Eu mencionei. As pesquisas que mostram causalidade são um diamante assim, azul, entendeu? Nenhuma pesquisa praticamente mostra causalidade. Então, assim, se você me perguntar, existe alguma pesquisa no mundo que tenha mostrado causalidade entre boas práticas de governança e melhor sustentabilidade e tal? Nenhuma consegue mostrar. Nem resultados financeiros. Nem para governança você tem de causalidade. Então, são sempre resultados de correlação. Que são diferentes de resultados de causalidade. Muito bom. Tá? Então, é importante fazer essa... Essa é a diferença quem fez mestrado e doutorado e quem não fez. Porque para montar as análises, né, de tudo que vocês fazem, vocês acabam mergulhando muito nisso. Sim, sim. Olha que interessante. Muito bom, viu? Isso aqui hoje foi aula total. Muito interessante. Você falou da causalidade e da correlação. Né? E, assim, e as empresas nunca perguntam, peraí, Cláudia, me mostra uma pesquisa que diz por A mais B que governança gera valor. Não tem. Não tem pesquisa e as pessoas não perguntam, mas perguntam se diversidade gera. Olha só. Olha, que interessante. Então, ou seja, perguntam quase que numa negação para não querer trazer isso para dentro. Exatamente. Cara, muito interessante. Certo? Você falou. É verdade mesmo. Mas esse negócio que você falou da governança, eu já ouvi essa pergunta. Governança é bom, mas, é meio burocracia, né? Principalmente as empresas menores tendem a dizer, né, que dá muito trabalho. Sim, na vida tudo que é bom dá trabalho, né? E aí as pessoas, às vezes, sacam da cartola essa pergunta. Mas me diz aí, qual a certeza que ao implantar isso eu terei melhor resultado, mais sustentabilidade? Não tem. E não tem essa pesquisa. E eu costumo sempre brincar, gente, tem coisa na vida que é um salto de fé. Quando a gente começa um negócio, não é um salto de fé? É isso. Você vai trabalhar para que dê muito certo. Você acha que vai dar certo, você tem uma boa estratégia. E a tendência é que dê certo, né? Se você for também corrigindo rota no meio do caminho, né? Exato. Mas é um salto de fé. Então, eu acho também que esse negócio da governança, como tudo na vida, tem que acreditar que vai ser. Porque a gente vê que não tem uma estatística dizendo que a boa governança traz melhores resultados, mas, sem sombra de dúvida, de um modo geral, as empresas que têm muito bons resultados, elas têm muito boa governança. E aquelas que não têm, e aquelas que tiveram problemas gravíssimos, não tinham boa governança. Esse é o ponto. Elas até são, às vezes, listadas, mas a governança não era boa. Então, é essa a diferença entre uma governança de checklist e uma governança de verdade, na essência. E a mesma coisa para a diversidade. A diversidade de checklist ou a diversidade na essência. Sim. Que é realmente um ambiente em que promova uma cultura inclusiva que todos possam ser autênticos, íntegros, buscarem olhar para os seus próprios valores e então decidir. Você dá autonomia para as pessoas, você dá confiança para as pessoas. Então, é você mexer com estruturas de poder muito arraigadas e que muitas vezes as pessoas... Não posso confiar naquelas pessoas. Claro que pode. Eu posso confiar em você? Sim. Você precisa ser gerenciado? Não. Então, por que as outras precisam? Sim. Né? Sim. Então, ninguém gosta de ser gerenciado. Não. Né? Então, acho que temos um longo caminho, mas é longo, mas eu já vejo uma mudança. E aí, entrando nessa sua última questão que você colocou, quando eu leciono ética comportamental há já vários anos. Sim. Né? E quando eu comecei a lecionar sobre ética empresarial,
lá em 2012, por aí, muitos alunos falavam claramente assim: professora, não tem como fazer negócios de forma ética no meu setor. É mesmo. Alunos falavam isso, assim, claramente. Olha, não tem jeito, meu setor é assim e tal. Que é uma das racionalizações que o nosso Sistema 2 faz para o Sistema 1, mas tudo bem. E aí, aos poucos, eu mostrava casos reais, de empresas reais, não fictícias, lá de Marte, aqui da Terra, né? De empresas que buscam ser mais éticas em todos os seus aspectos, né? Em todas as suas relações. E aí, no começo, gerava um desconforto nas pessoas. Elas, não, mas isso não é para mim e tal. E aí, aos poucos, eu fui vendo que o número de céticos foi diminuindo. E agora o que eu vejo é que não apenas o número de céticos diminuiu muito, mas o número de pessoas que fala, eu acredito nisso, aumentou muito. E não apenas isso. Eu continuo mostrando os casos reais, né? Vários e diferentes, e de diversos setores, porque para ser ético não precisa ser de um setor. Claro, você pode ser ético em qualquer lugar, só depende de você. Mas as últimas 3, isso foi sensacional, as últimas 3 sessões que eu lecionei esse tema para conselhos, dentro da sala de aula vieram pessoas falando: eu fiz isso na minha empresa e o resultado foi espetacular. Olha. As últimas 3 aulas. Então, seguida, seja, tem em lugares gente... diferentes do país. Sim. Então, ou eu já trabalhei numa empresa assim e foi maravilhoso. E eu estou tentando replicar isso na empresa que eu estou agora. Então, eu estou vendo esse avanço e o que está me dando muita, né, esperança de que é possível, não apenas é possível mudar, mas é possível mudar rápido, porque nós precisamos mudar rápido. Sim. Estamos numa epidemia de crise de saúde mental. Sim. Então, nós precisamos mudar para ontem, pela sanidade das pessoas, da população, do planeta e da perpetuação da nossa espécie. Né? Porque, no final das contas, né, Ângela, essa questão da saúde mental, eu acho que abala muito o ser humano, essa visão de que, às vezes, você está no trabalho, uma certa esquizofrenia. O pessoal quer o resultado, mas, ao mesmo tempo, fala para você que você tem que buscar o equilíbrio, demandas impossíveis, né? E muita falta de autenticidade mesmo. E um ambiente criado onde eu acho que as pessoas elas operam ou ansiosas com o que tem que fazer para amanhã, ou com medo de perder o emprego, né? E, portanto, o medo fazendo com que as pessoas sejam muito mais dependentes de um feedback positivo, de um reconhecimento fora, em vez de internamente se sentirem verdadeiras. Então, por isso que a gente fala da ética, a gente pensa que ética é não ser corrupto. Não. Não é ser ético é também ter a integridade, a coragem para você ser fiel aos seus valores, ao fazer o que você acredita que é certo, né? Isso demanda muitas vezes coragem, né? Então, eu falo muito, e eu sei que você fala também, né? A gente viu isso lá no retreat, né? Que eu acho que assim, o sonho de qualquer pessoa na face da Terra, independente da área, empresa que trabalhe, é a gente se sentir livre. Aí o sentimento de liberdade, você conseguir ser verdadeira com você própria, você conseguir ser autêntica nas suas relações, você conseguir ter transparência com o outro, a ponto de criar relações em que cada um coloca o que pensa, o que sente, sem que o outro se sinta afetado. Ou seja, de não forma é o respeitosa, ego, né? Não é o ego presente, é realmente a visão da abertura para que o contraditório seja aceito, para que os dissidentes, os céticos, eles até possam estar na área, né? E tudo bem. E está tudo bem também, porque é boas perguntas, está tudo bem, né? Então, assim, muito legal ouvir essa sua visão, porque eu acho que é o que a gente deve buscar mesmo. E, ao buscar isso, eu não tenho dúvida de que as pessoas diferentes elas vão ser mais bem-vindas, porque não será visto como um confronto, uma ideia diferente, né? Ou, não vai chocar, né? Hoje, eu acho que ainda, muitas vezes, né, o diferente na sala ele choca e ninguém quer ter esse risco de ficar desconfortável com uma cena assim, né? Então, é porque não estão confortáveis com eles mesmos. É isso, né? Mesmo. Excelente. Então, quando a gente está confortável conosco, quando nós estamos conectados conosco, sabemos quem somos,
nossos valores, né? A gente sabe e o outro nunca vai ser uma ameaça. O outro vai estar aqui para agregar, né? Então, acho que é isso que é o mais lindo da diversidade, da ética, porque é eu enxergar o outro como uma forma de agregar algo que eu não tenho. Porque quando eu sei o que eu sou, eu sei que eu não preciso ser igual a Cláudia, porque eu nunca vou ser igual a Cláudia nunca vai ser igual a mim. E essa é a beleza da coisa. Essa é a beleza. Né? Então, é saber que essa complementariedade é muito mais rica. Sim. Do que essa coisa egóica de achar que nós temos superpoderes e que seremos bons em qualquer coisa que nós fizermos. Não vamos ser e não vamos ser felizes também, né? Sim. Então a gente precisa ser feliz no que a gente faz, senão Exatamente. Não tem como. Eu fiquei muito contente, assim, você falou do FEM, né? Eu vou aproveitar aqui também e falar. Isso que você falou do começa por você, pelo pessoal, e essa visão de você estar conectado com você próprio, é muito do que eu acredito e que eu acho que o ser humano, e principalmente no mundo corporativo, eu vejo muitas pessoas que estão precisando dessa reconexão. Por isso que eu criei a mentoria Sharp, que é exatamente sabedoria e habilidade para a sua reinvenção pessoal e profissional. Precisa ter uma reinvenção. Precisam as pessoas estarem vendo isso. Então, eu estou comentando porque eu acho que essas iniciativas, e quando elas são feitas em grupo, elas são muito poderosas. Elas se potencializam. Né? Exatamente. Até porque existe sempre uma sabedoria no coletivo. E essa, na verdade, agora é uma pergunta que eu tenho para você. Outra coisa que eu e a Ângela sempre conversamos é sobre a visão da construção da inteligência coletiva. Né? E aí eu queria assim, ouvir de você, né? Eu acho que todo mundo que trabalha num time, numa equipe, gostaria de ter uma equipe potencialmente mega inteligente, mas existem elementos que potencializam a inteligência coletiva. Sim. O que faz um grupo ter mais inteligência coletiva do que outro? Excelente pergunta, Cláudia. As pessoas que começaram a estudar esse tema começaram com hipóteses de que, se eu colocar pessoas com maior QI, de repente eu vou ter um grupo com maior inteligência coletiva, né? Só que a gente pode pegar 5 Einsteins e colocar numa mesa e esse grupo ser péssimo em inteligência coletiva. Sim. Porque inteligência coletiva é você trabalhar conjuntamente para resolver problemas complexos. É algo que uma pessoa só, e com um tipo de inteligência só, que é o analítico, no caso do Einstein, não consegue. Né? Então, tem pelo menos 9 tipos de inteligência, desde estudos do Gartner e tudo mais. Tem vários tipos, não é só analítica. Sim. Infelizmente, as nossas escolas, as nossas empresas, elas privilegiam só essa. Né? Mas isso é uma parte. E aí, o que descobriram? Descobriram 3 elementos que são fundamentais para uma maior inteligência coletiva de um grupo. Quer dizer, esse grupo conseguir resolver problemas complexos de uma melhor forma. Certo. Quais são elas? Equidade na distribuição do tempo. Então, se você tem 5 pessoas e 2 ocupam 80% do tempo... Falando, por exemplo. Isso, falando. Esse já é um grupo com baixa inteligência coletiva por definição. Porque não tem a troca. Não tem uma participação equânime. É claro que não precisa ser nos segundos, né? Não, de tá marcar claro, tá claro. Né? Não dá para um cara falar 1 hora e a outra moça fala 2 minutos. Exato. Está muito longe, né? Exato, está muito longe. Então, uma participação equânime de tempo. O segundo elemento, que é muito importante, é o nível de sensibilidade social. O que é isso? A gente pode aproximar isso ao que seria a empatia. E é o que a gente já falou um pouquinho antes aqui nessa conversa, que é essa comunicação não verbal. Sem a Cláudia abrir a boca, eu já leio nos olhos, leio no corpo, eu sinto o que ela está sentindo e ela sente o que eu estou sentindo. Por quê? Porque a gente tem neurônios de espelho, porque a gente tem várias coisas. Então, quanto maior a média da sensibilidade social de cada um do grupo, maior a inteligência coletiva do grupo. Então, por exemplo, se eu tenho 5 pessoas, um grupo de 5, e 4 tem um nível bom, mas um é muito ruim, tipo um Einstein, é muito ruim, esse grupo vai para o chão. Então, é melhor eu ter 5 que tem uma média
mediana de Aham. sensibilidade social para todos lerem todos, do que eu ter um ótimo e o resto mais ou menos, entendeu? Nossa, que interessante. Então, a média da sensibilidade social dos membros. dos membros. Isso. E o terceiro item, que vão perguntar, vão falar, não, é porque ela é mulher. É a porcentagem de mulheres no grupo. Ah, A então não é a porcentagem- questão de diversidade. Eu achava que o terceiro elemento seria a diversidade em geral. Não. É a percentagem de mulheres no grupo. Percentual de mulheres no grupo. Quanto maior o percentual de mulheres no grupo e o nível maior de... Depois, se você quiser, eu posso até compartilhar o gráfico e aí você fazer uma edição para você mostrar aqui. Essa pesquisa é do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, que começou a estudar inteligência coletiva há alguns anos. E tem um gráfico que mostra o nível de inteligência coletiva médio, que é uma linha reta, amarela. Aí tem um nível de inteligência coletiva de um grupo de 100% homens. O nível de inteligência coletiva está abaixo da linha Certo. média. Aí depois vai variando conforme você acrescenta mulheres. E o maior nível de inteligência coletiva é um grupo de um homem e o restante mulheres. Olha que interessante. Esse Ou é seja, o não é só mulheres, 100% Não, mulheres, não nem é os só. 100% homens. É. E nem o meio a meio homens e mulheres. Não, meio a meio, homens e mulheres, não é. Não é. Inclusive, o meio a meio, ele tem um nível de inteligência coletiva tão ruim quanto 100% homens. Olha só que interessante. Mesmo? Nessa estudo, pesquisa, né, do pelo MIT. menos. E aí, o interessante é que 100% de mulheres está acima da média. Certo. Então, é bem melhor do que ter 100% de homens no grupo. Mas, ainda assim, não é tão... Assim, é brutal a diferença do grupo que tem um homem e o restante mulher. É incrível. Nossa. E eles, nessa pesquisa, não sei se você sabe esse detalhe, eles estudaram grupos de tamanhos diferentes? Grupos de tamanhos diferentes. E isso é E uma até realidade... 5 pessoas. Até 5, Até um homem, 5. 4 mulheres. Porque assim, eu que gosto desse tema de dinâmica de grupo, é bem diferente a dinâmica se você tem um grupo de 4, um grupo de 5, um grupo com número de pessoas, número par, número ímpar, um grupo maior de 15 pessoas. Muita coisa muda, né, da dinâmica. Muda. Então, Mas uma outra pesquisa que tem a ver com isso, indiretamente, é a pesquisa que mostra como segurança psicológica é crucial para qualquer grupo. Qualquer Sim. grupo. E aí, o projeto Aristóteles do Google mostrou isso, mas a Amy Edmondson, isso, de Harvard, que foi a criadora, né, do Fearless termo, Organization, né? Exato. Organizações sem medo, em português. Isso. Ela conseguiu mostrar que não apenas a segurança psicológica é algo importante, mas ela é basilar para qualquer grupo. Então, aqui a gente está falando de 2, 3, 4, 5, 10, 15, qualquer grupo, Sim. tá? Inclusive conselhos, Sim. né? Inclusive conselhos de administração. Eu gosto de citar isso porque você lembra que a gente participou da audiência, das discussões do Código de Boas Práticas do IBGC, né? Da revisão, e eu falei para inserirem segurança psicológica, tanto para ser um tema de... para o conselho olhar para esse tema e verificar se essa é uma... Por quê? Porque faz parte do propósito. Se ele é o guardião do propósito e dos valores da empresa, ele tem que ser o guardião também da segurança psicológica. Mas não apenas isso. Ele tem que buscar avaliar se o próprio órgão tem segurança psicológica, se ele oferece. E aí você participando de vários conselhos, e não sei se você estava presente nessa discussão, mas uma pessoa falou assim, não, Ângela, isso daqui não é para conselho, isso daqui é para middle management e tal. Imagina. E eu falei, tem certeza, sabe? Você lembra da crise dos subprimes e tudo mais? Então, vamos lembrar que vários conselheiros, na época, depois que estourou a bomba, falaram, eu não tive coragem de perguntar o que era isso. O que era aquele derivativo tal, o que era aquele contrato, como é que aquilo ia diminuir o meu risco. Eu falei assim, se você não tem coragem de perguntar, é porque esse ambiente não tem segurança psicológica. Porque se todo mundo só diz amém,
não está funcionando. Então, é para qualquer grupo. Qualquer grupo. E o estudo da Amy, ela fala isso, né, no livro. Muitas vezes a gente fala muito sobre essa empresa tem segurança psicológica e não é, na verdade, a forma adequada de falar, porque a empresa é muito grande, é quase uma consequência da somatória de grupos. Então, você fala, o meu time tem segurança psicológica, e quanto mais times tiverem segurança psicológica, a empresa terá segurança psicológica. Sim, né? sim. Então, eu gosto muito dessa abordagem, porque às vezes a gente acha que é algo tão distante, é tão grande, e nem começa a fazer algo. Então, é assim, começa pela minha casa, é que nem eu, começa pela minha cama, minha família. Começa pelo seu time. Começa pela sua equipe, começa pelo seu time e faça diferença nesse time para fazer com que as pessoas se sintam realmente livres para se expressarem. Sim. E aí a coisa vai dar certo. Sim. Então, você não precisa pedir autorização para o seu chefe para fazer isso. Sim. Você pode fazer. Você pode fazer. Qualquer um pode fazer. Né? Exatamente. Então, não precisa chegar no conselho, no acionista. Sim. Não, qualquer um pode fazer. E é obrigação do conselho, na minha visão, fazer com que as empresas busquem ter cada vez mais esses ambientes positivos, porque ambientes positivos contagiam as pessoas. Sim. Ambientes negativos contaminam. Sim. Então, a gente sente o medo no lugar. É o contagiar em vez de contaminar. Eu uso muito contagiar. Eu gosto de usar bastante essa frase. E me conta uma coisa, você, com tudo que vocês fazem de trabalho junto, né, a conselhos, empresas familiares e empresas de capital aberto, você sente uma diferença na forma como um tipo de empresa e outro, familiar ou listada, age em relação à governança ou em relação ao modo de operar? Olha, o que eu percebo, assim, empresas familiares têm uma perspectiva mais de longo prazo do que empresas listadas, né? O que é uma grande pena. Porque isso tem feito com que as empresas... Isso não é só uma percepção, mas é realidade. Sempre dizem que as empresas familiares têm uma taxa de mortalidade altíssima e que não sobrevivem da primeira para a segunda geração, aquela coisa toda. Sim. Realmente é um processo difícil, não é fácil. Mas as empresas listadas, elas estão cada vez com uma taxa de mortalidade mais alta e cada vez com idade menor. Então, elas estão morrendo mais cedo. E por quê? Porque está todo mundo só pensando no resultado trimestral, em maximizar valor para o acionista no resultado. Não dá para construir uma empresa e pensar num equilíbrio de stakeholders pensando nisso. Você não vai ser sustentável. Então, em algum momento, ela vai morrer e vai morrer mais cedo. E é isso que a gente tem visto. Então, eu vejo que as empresas familiares elas têm não apenas uma preocupação genuína maior com longevidade, porque tem essa relação com o legado muito mais próxima, né, do que uma empresa de mercado que geralmente não tem tanto assim um propósito forte, uma liderança que está ali há bastante tempo e que, né, imprime a sua cara, né, o seu jeito. Então, e aí a empresa fica meio que sem identidade, né? Sim. E falando também de mudanças, né? Você, né, professora, IBGC, fundação, enfim, no Sampo, você está aí acompanhando ao longo do tempo vários conselheiros executivos, pessoas que vão passando. Você tem percebido ao longo dos últimos anos algum tipo de mudança de mentalidade, modo de ser, de agir dessas pessoas que passam pela sua sala de aula? Eu percebo, sim, Cláudia. É mesmo? Eu percebo que assim é algo que a gente tem assim dentro de nós, né? É algo que muita gente, inclusive, vem falar: nossa, mas eu tinha isso, mas você precisa escutar alguém falando. Por quê? Porque o mercado, né? Todo mundo só fala coloca essa Bíblia embaixo do braço como se não tivesse nada além dos dividendos. É claro que você ter dividendos é essencial para você remunerar o acionista. Sim. Você ter lucratividade é essencial para a perenidade do próprio negócio. Sim. Mas existe algo muito além disso. Sim. Esse algo muito além é quais são as relações que essa empresa
está buscando promover. Sim. Ela está buscando promover relações positivas com seus funcionários, com a sua comunidade, com o seu cliente. Ou ela está oferecendo qualquer coisa ali e não está, né, nem aí. Então, quando a gente coloca o propósito no centro e quando a gente coloca as relações éticas, que, por definição, né, a ética são as relações, aí as pessoas falam, nossa, é isso. Porque tocou lá dentro. Aí você fala, ressoa, gera uma ressonância positiva. Então, sinto bastante isso, viu, Cláudia? Fico muito feliz. Isso, eu também. Isso é um dos motivos dessa realização, sabe? Desse brilho nos olhos e tal que a gente sente. Sim. E, bom, a gente tem visto, né, que novas tendências tecnológicas, inteligência artificial, eu acho que têm sido temas muito frequentes, né, no nosso dia a dia, nesse nosso mundo corporativo, né? Como que você vê o futuro da governança corporativa e do compliance, né, no Brasil, frente a essas mudanças tecnológicas como inteligência artificial, né, também uma crescente demanda por transparência, ética, né, que a gente tem falado? Bom, eu vejo como mais um tema que pode nos desvirtuar do tema central, que são pessoas. Pessoas. Então, a gente pode ficar discutindo. Concordo, precisamos falar de inteligência artificial. Precisamos. Tem muitos problemas, tem muitos riscos, tem muitas potenciais coisas boas que podem advir disso. Mas pode ser mais um... é o tema da vez. É isso. Para tirar do foco, vamos olhar para a cultura? Sim. É porque é muito mais difícil Sim. você falar de cultura e você tocar nesses temas delicados do que você simplesmente, vamos chamar a pessoa lá para falar de inteligência artificial, porque sabe tudo, tá. E aí você não precisa refletir, você não precisa mexer lá no fundo, você não precisa escavar suas próprias sombras. Então, eu entendo que é um tema muito relevante para a governança. Eu entendo que é um tema muito relevante para a ética. Inclusive, é um tema que é inclusive um potencial ameaçador para as democracias como um todo. Sim, sabemos, porque no fundo é o humano que treina a inteligência artificial. Se você aquele negócio, lixo para dentro, lixo para fora, né? Garbage in, garbage out. E depois você não sabe o que sai dali. Você não sabe o que vai sair dali. Então, e nós já vimos que a inteligência artificial já aprendeu a mentir, já aprendeu e vai aprender a fazer muitas outras coisas que a gente não tem nem ideia. Então, só que nós não vamos saber isso, né? Então, realmente, isso nos coloca dilemas muito, muito importantes, mas que temos que voltar para as pessoas, para a cultura. Sim. Porque é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer esse relacionamento. Não é? Inteligência artificial vai poder ajudar você a ter uma resposta mais rápida para um cliente aqui, outro lá, mas esse calor humano vai ser muito mais cada vez mais necessário. Porque as pessoas estão querendo isso. Elas estão almejando isso, né? Isso que você falou, né, da inteligência artificial aprendendo a mentir, você está falando do aquele trecho, um vídeo onde o Yuval Harari ele fala sobre isso? É isso que você está falando? Ele fala também sobre porque isso. Porque assim, mas você sabe que eu tive aprofundando, porque me chocou um pouco quando eu vi o vídeo. Então, para quem não sabe, né, o Yuval Harari, né, todo mundo conhece, grande escritor, ele grava, né, contando um caso de que foi dado uma tarefa para uma inteligência artificial que ela tinha que solucionar o problema. Mas para entrar no sistema para solucionar esse problema, tinha aquele CAPTCHA, né? Que é aquele sistema que você tem, que é exatamente para não entrar robô, né? E daí você precisa enxergar para ver a letra torta, né? E aí parece que a inteligência artificial entrou em contato com um site de humanos, né? Prestadores de serviço, e falou, olha, você pode solucionar essa CAPTCHA aqui com o intuito de entrar para solucionar na plataforma a tarefa demandada, né? E aí a pessoa falou, estranhou, né? E começa a fazer uma pergunta que a pessoa pergunta, você é um robô? E ele fala, não, eu sou uma pessoa com problema visual e não consegui ler. Então, é isso que... E aí o humano foi lá e
e Resolveu solucionou. o CAPT. Então, eu gosto muito desse depoimento dele, que ele fala, muitas pessoas estão tratando a inteligência artificial como uma ferramenta. E, na verdade, ela é um agente. E quando você pensa sobre isso, eu diria que você se preocupa mais com essas questões éticas mesmo, né? Como está sendo treinada a IA, como eu quero usar, o grau de disclosure que eu vou fazer, se eu estou usando e fazendo um trabalho com uso e apoio de inteligência artificial ou não, se ali é realmente criatividade humana. Mas olha que interessante, eu gosto sempre de ler o comentário e ler os comentáriozinhos embaixo, né? Porque aí vem de tudo, né? E uma pessoa virou e falou assim, olha, eu não sei exatamente se está correto o Harari dizer que a IA mentiu. Por quê? Porque, de fato, a inteligência artificial ela não é um sistema robotizado, ela é um sistema processador. Então, quando alguém pergunta, você é um robô? Ele respondeu a verdade, eu não sou um robô. E quando a pessoa justificou, é fato. A inteligência artificial ela não tem a visão enquanto órgão, sentido, né? Sim, sim. Então, ela, de fato, também não mentiu. Então, eu achei interessante que cada um arruma um argumento para a direção que quer justificar. É o nosso cérebro racionalizando. A questão é, o que aquele humano estava querendo saber? Você é um humano ou um não humano? É isso. Talvez se perguntasse, você é humano ou não humano? Talvez tivesse ouvido, sou um não humano. Mas talvez. Não sei. Mas a pergunta foi imprecisa, respostas imprecisas. Caímos novamente na visão do pensamento crítico e toda essa assertividade na leitura de dados e nas boas perguntas. É isso aí. Cara, sensacional essa conversa. Eu amei. Não foi? Nossa, fluiu. Amei muito demais. bom, aprendi muito. E Foi uma olha, delícia. querida, para encerrar, a gente aqui no programa sempre termina fazendo uma pergunta sobre liderança, né? Então, minha pergunta para você é: o que você entende que é um líder? Uma líder. Ou uma líder. Por isso que eu gosto de usar liderança, porque a palavra liderança ela é muito mais abrangente em relação a gênero. A palavra líder é muito mais fechada em relação a gênero. Bom, para mim é aquela pessoa que desafia o contexto. É aquela pessoa que entende o seu poder de fazer uma mudança no mundo. Excelente. Pode ser, e essa definição não é minha, é do Warren Bennis, tá? É você saber que você pode, e não apenas pode, mas deve mudar o seu contexto. E aí é uma liderança ética. Aí isso sou eu, não é o Warren Bennis. Mas eu acho que é isso. É você. O que ele diz é: um gestor se rende ao contexto para se provar aos outros. Uma liderança desafia o contexto para fazer o que te preenche, o que faz sentido para você. Sim. Então, isso ressoa muito para mim e, assim, acredito muito nisso. Sensacional. E é isso mesmo, né? Só se a gente desafia o contexto é que a gente também tem a possibilidade de fazer a diferença. Né? E para desafiar, você precisa ter autenticidade. Isso. Se conhecer. Não dá para desafiar mais ou menos. Você precisa estar inteira ali. Não dá para deixar metade de você escondidinha. Não, você precisa estar inteira. Né? Ai, Ângela, gratidão. Muito obrigada, amei você querida. ter estado aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Foi uma delícia. Tá vendo, gente? Vocês entenderam por que eu trouxe essa mulher maravilhosa aqui? É isso, assim, um conteúdo riquíssimo. Se vocês gostaram do programa, compartilhem com outras pessoas que vocês vejam que precisam ouvir o que a gente falou aqui ou que tenham interesse sobre o tema, né? Sobre todos esses temas que a gente discutiu aqui hoje. Dá o seu like lá, seu comentário, clica no sininho para estar conectado aqui no canal e vocês receberem uma sinalização toda vez que um novo episódio for ao ar. Obrigada. Tchau.